força de Deus é a mesma, ontem, hoje e eternamente. E é isso que eu quero refletir com você neste momento. A força de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. E é isso que o profeta Isaías diz lá em capítulo 51, versículo 9. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Hoje nós vemos muitas vezes uma igreja tímida, uma igreja sem ação, sem atitude, diante de todas as profecias que a palavra do Senhor tem dado à igreja, a igreja não tem usufruído deste poder, desta força que Deus concede à igreja. O profeta Isaías então vai lá no meio do seu povo, no seu contexto, e ele vê essa situação também. É a mesma situação que nós vemos hoje muitas vezes. E ele via no meio do seu povo também, e ele, como um profeta usado por Deus, ele falou o seguinte: desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. É essa força que operava no passado, a força de Deus sobre o seu povo, é a mesma força que opera hoje também. Esta força de Deus que é ontem, hoje, eternamente, ela operou através da vida de Moisés, quando libertou o povo de Israel. Ela operou na vida de Jacó, quando Jacó então, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, ouvintes, quando Jacó ele lutou ali com o anjo do Senhor, buscando a bênção de Deus, a força de Deus esteve com Jacó. Jacó venceu não na sua força, mas venceu na força de Deus. Por isso então, meus irmãos, Deus ele faz o mesmo hoje. Ele se alegra quando um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente se coloca nas mãos dele e diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me. A força do Senhor que operou na vida de Ezequias, dando vitória a ele diante do rei Sanaqueribe, quando ali a força de Deus, através do rei Ezequias, conquistou aquela batalha. A força de Deus atuou na vida de Josafá, o rei Josafá, naquela batalha também. Deus dá vitória ao rei Josafá diante do rei Amon e Moabe. Deus diz: a batalha não é sua, é minha. É a força de Deus operando sobre o seu povo, meu irmão e minha irmã, meu amigo, meu ouvinte. Esta força ela opera hoje também, na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a força de Deus operou poderosamente lá na vida dos discípulos. Igreja de Atos, abalou Jerusalém. Uma igreja intrépida, uma igreja que fazia a vontade de Deus, uma igreja que não tinha medo, uma igreja que tinha comunhão, que tinha união, uma igreja que partilhava o pão de casa em casa, uma igreja, meus irmãos e minhas irmãs, que desfrutavam da força de Deus. Por isso o profeta Isaías fala: desperta, desperta. Hoje nós também precisamos despertar, porque a força de Deus é a mesma, ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Mas o que muitas vezes tem inibido a igreja de não usufruir da força de Deus, sabe o que é? O que tem paralisado a igreja? O afastamento de Deus. Às vezes nós estamos com a igreja dentro da nossa casa, através das redes sociais, mas nós estamos afastados de Deus. Às vezes estamos no templo, mas estamos afastados de Deus, não estamos conectados com o trono de Deus. Outra coisa que também faz com que a força de Deus não atue na igreja é o adormecimento. Quantas pessoas estão dormindo? O próprio apóstolo Paulo fala na ceia ali, naquela ministração da ceia no livro de Coríntios. Quantos que dormem? Outra coisa que inibe a força do Senhor na vida da igreja é a secularização, o modismo. As pessoas querem fazer do evangelho uma coisa, sabe, de moda, uma coisa de, sabe, de auê muitas vezes, vale tudo. E não é isso, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos de palavra. A igreja, para ser uma igreja intrépida e usufruir da força de Deus, ela precisa de palavra, ela precisa de oração, ela precisa de arrependimento, porque palavra sem oração é tradicionalismo. Oração sem arrependimento não produz efeito.
E o arrependimento, ele também vai gerar a palavra de Deus na vida do seu povo, porque a palavra nos ensina, a oração nos conecta com o trono, e o arrependimento é um coração quebrantado, preparado para receber, para usufruir da força de Deus que operou na vida do povo dele, no passado, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e opera hoje também. A força de Deus é a mesma, ontem, hoje e eternamente. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Que Deus abençoe.